a sociedade. Muito bom, muito bom. E assim, você relatou todo esse período, né? Desses meses atrás aí, dessa turbulência que você passou. Você é um cara que lê os comentários e as coisas assim? Eu leio. Assim, tem dias, né? Aham. No pronunciamento eu me afastei completamente. É. E desde então eu tenho Quando sido. você fez pronunciamento, deixou lá. Deixei lá e deixou me afastar aqui porque é Não é, insalubre, não é né? saudável, né? É insalubre o ambiente, né? Muito hostil. Mas ao mesmo tempo, E como é que é pra você quando você lê lá cara, uma afronta assim? Como eu é que sou um você lida? cara. Eu sou muito igual ao meu pai, né? O pastor Lorival, ele é um cara, sempre foi um cara impetuoso, né? Um cara que fala o que pensa e tal. Então eu respondo, cara. Eu Você respondo muita gente. responde? Eu respondo Entendi. muita gente, porque a maioria assim, quando eu recebo uma crítica de verdade, tipo assim, cara, você tá fazendo isso, mas eu acho que isso aqui que você tá fazendo não faz muito sentido. Eu ouço. Sim. Eu sou um cara muito ouvinte nessas críticas de verdade. Agora, o cara que tá só no coração pra te ofender, você não tem que ouvir esse cara. Por quê? Porque pô, é julgamento puro. O cara não tá nem olhando a realidade, o cara nem sabe a realidade que a igreja está vivendo. Às vezes o cara nem é da nossa igreja, né? Então, eu respondo aqueles que chegam para ofender, bloqueio muita gente, porque eu não preciso ficar ouvindo essas opiniões absurdas, mas se uma pessoa chega para mim para de fato me criticar no sentido literal da palavra, tipo, cara, você tá fazendo isso aqui, eu faria isso aqui diferente e tal, cara, eu vou sempre ouvir, porque é a voz da experiência que comanda, né? Fala muito mais alto do que qualquer força e vigor físico da juventude. Então, teve até polêmica aí, eu falo que eu saí eu podia pedir música no Fantástico, né? Porque Por quê? Fuxico Gospel tá bombando com o meu nome lá, Ah, né? Saiu 3 numa semana só, em cima desses pronunciamentos, de pregar em outra igreja e tal. Então, assim, sempre fui uma figura muito polêmica, né? Só que a questão é que eu nunca quis estar no meio. Só que eu acho que uma das minhas qualidades barra defeitos é que eu sou um cara muito sincero. Né? A Karina até fala pra mim, acho que você não precisa falar tanto em público. Tá falando que pô, você vê uma sarna ali, você vai se coçar, segura exato. um pouco e tal. E engraçado que antes do pronunciamento, a Karina, ela tem muita sensibilidade a ouvir a voz de Deus, tem um chamado profético assim. E ela chegou pra mim, acho que foi umas 2 semanas antes dos pronunciamentos. E não tinha nada planejado, foi algo muito sob demanda ali, ó. Aconteceu isso aqui, a gente precisa se pronunciar. Ela chegou assim e falou, olha, eu sinto Deus te trazendo uma nova estação. E nessa estação você vai sair um pouco dessa exposição que você tá. E eu vejo Deus levantando um exército atrás de você. Eu falei, uau, muito forte. Aí depois disso, depois do pronunciamento, meio que assim, cara, eu já falei tudo que precisava falar. Entendi. Então eu dei Tá uma chovendo uma segurada. molhada. Porque você falando sobre a questão de usos e costumes, que isso não funciona, tal, você vê um monte de gente vivendo essas regras, mas nunca teve vida com Deus e tal. Cara, eu dei uma segurada na minha comunicação pública. Por quê? Não faz mais sentido eu ficar falando a mesma coisa sempre, cara. Todo mundo já entendeu o que eu represento, né? Então, hoje eu segurei bem, assim, né? Não só a questão de comunicação pública, mas até mesmo minha atuação na igreja, que, cara, a galera não entende o esforço e dedicação que eu sempre dei para a igreja, né? Pro benefício da igreja. E aí quando você começa a ser resistido e tomar alguns passos atrás, como eu acredito e vejo esses pronunciamentos, cara, você tira um pouco o pé. Se eu vim aí, sei lá, 120 por hora, agora estão uns 80, 90, né? E tem outros fatores também, cara. Eu sou pai de família agora, tem a Charlotte aí que chegou. Você precisa viver sua vida também, no sentido de, cara, eu tenho uma família, tenho uma Sim. filha, eu não sou só. Entra mais um item na lista de prioridades, né? Exato, eu não sou só um líder ministerial. Eu não sou só o neto do Davi Miranda, eu sou uma pessoa que tenho desejos, sentimentos, família, enfim, várias outras coisas que acontecem na minha vida, né? Então, eu dei uma segurada no sentido, cara, o que eu tô falando com a minha forma de atuação? E eu acredito que é em cima dessa palavra de Deus, eu coloquei nas mãos dele e tirei um pouco a minha mão, né? Assim, eu tô confiando que Deus sabe o que tá fazendo. Sim. O ritmo que a gente vinha era insustentável. Ok. A minha esposa me forçou a tirar férias ano passado, com mais de 60 dias vencidos. Ela falou, ó, você vai tirar férias. Não, mas tem o aniversário da Regené. Não, você grava e você viaja. E a gente foi e tal.
E agora tudo isso acontecendo, assim, você vê a trajetória, você fala, cara, o momento agora é completamente diferente de quando a gente começou. A gente já passou muita coisa, agora eu não tenho uma visão clara do que Deus quer que eu faça ou deixe de fazer. É muito mais um momento de confiar, entregar nas mãos dele e ter fé que ele vai fazer o que Talvez uma das precisa coisas fazer. mais difíceis da Bíblia é quando você lê lá, espera em Deus. Exato. E Esperar é trabalhoso. a espera, eu falo que a espera entre a promessa e o cumprimento é o que separa os meninos dos homens, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí você citou bastante a Karina aqui. Como é que a Karina lida com, com os comentários? Porque às vezes a pessoa que não é atacada, mas é quem ama o atacado, sofre muito mais. Cara, eu fiquei assim, abismado, porque foi acho que mês passado, essa época dos pronunciamentos, a Karina também não é de ficar quietinha, né? Não é flor que se cheira, Não, né? eu tomei um risco grande, uma pessoa impetuosa também, Entendi, vai advogada, precisar. maior Vixe, risco advogado. casar, né? Mas assim, ela tomou completamente as minhas dores em rede social, publicamente, me defendeu e tal. E eu falei, cara, que orgulho, né? Eu fiquei quieto depois do pronunciamento e ela comunicando lá. E ela sempre fala também, né, que casou com gato por lebre, né? Foi? Porque Foi assim. enganada? Ela casou com um Davizinho que não fazia ministério, um cara que queria ser jogador de futebol e tal, e agora tá, né, esposa de um Entregou líder. outra coisa. Então assim, mas ela tem lidado bem. A gente tem falado muito sobre essas questões, porque é aquilo que eu falei, não tem como você viver tudo isso de uma forma indiferente. É um negócio que pesa muito, né? Pesa muito na sua vida e tal, e a gente, cara, tem dado alguns passos atrás, cara, vamos respirar aqui, vamos conectar melhor como família, vamos desfrutar mais da nossa filha, vamos viver mais aquilo que Deus deseja que a gente viva, porque o que a gente tem feito já é o suficiente para Deus, né? Então, assim, publicamente a Karina me defende e tal, e glória a Deus por isso, fiquei até orgulhoso dela de, cara, tá tomando uma posição ali que, né, ela pode ter muita retaliação, né? Mas ela Lida bem com. lidou bem, assim, né? E agora a gente tá respirando, né? Vendo qual que é, esperando a poeira baixar, porque a vida continua, né? Não acabou nada ainda. Sim, a jornada continua, né? E você citou também a